O despertador toca. São 6 horas da manhã. O aposento permanece na escuridão, a manta parece pesada sobre o corpo e, no ambiente externo, o cotidiano já iniciou seu movimento frenético sem aguardar por você. O seu combate inicial da jornada não ocorre contra o engarrafamento, tampouco contra a sua liderança no trabalho ou diante da escassez de recursos financeiros. A sua primeira grande disputa se dá contra o seu próprio dedo, justamente aquele que busca pressionar o comando de adiamento do alarme. Caso você ceda a esse impulso, a primeira vitória do dia já terá sido perdida. Nesse exato momento, você transmite uma mensagem ao seu subconsciente: os meus objetivos fundamentais e os meus compromissos cotidianos podem aguardar por mais alguns instantes de ociosidade. É precisamente nesse ponto que reside o perigo real. A ausência de ordem pessoal não se manifesta por meio de grandes falhas iniciais. Ela se estabelece através desses pequenos momentos de concessão que nos outorgamos como um suposto benefício, mas que, na realidade, funcionam como um prejuízo silencioso e progressivo. Recorda-se daquela percepção de que o tempo se esgotou e nenhuma atividade relevante foi concluída? A sensação de ter se movimentado intensamente durante todo o período, mantendo-se, contudo, no mesmo patamar? Essa circunstância não decorre da escassez de horas disponíveis, mas sim da carência de liderança pessoal. Você não está exercendo o comando sobre os seus próprios pensamentos. A sua estrutura mental transformou-se em um ambiente totalmente vulnerável, onde qualquer distração ingressa livremente, acomoda-se e passa a ditar as suas ações. Napoleon Hill, em sua obra clássica sobre o desenvolvimento pessoal, adverte-nos a respeito de uma constatação extremamente importante: o autodomínio tem início na gestão da sua atividade mental. Se você não possui o gerenciamento do que pensa, torna-se inviável administrar o que realiza. A mente humana não deve ser comparada a um propulsor que opera de forma isolada. Ela atua como um mecanismo de seleção. Portanto, se você não estabelece critérios claros sobre o que permite ingressar nela, qualquer interferência externa ocupará esse espaço e passará a governar a sua trajetória. Neste momento, iniciaremos uma transformação nessa dinâmica, distanciando-nos de conceitos puramente teóricos contidos em manuais de desenvolvimento pessoal de difícil compreensão. Abordaremos a realidade prática, aquela vivenciada por indivíduos que utilizam o transporte público, que possuem compromissos financeiros a quitar e que retornam ao lar sob intenso desgaste, manifestando apenas o desejo de se isolarem em dispositivos tecnológicos. Antes de prosseguir com qualquer outra atividade, interrompa suas ações por um breve instante. Se este conteúdo chegou até você na data de hoje, isso não ocorreu por mera obra do acaso. Haverá indivíduos que irão consumir esta mensagem e esquecê-la logo em seguida, enquanto outros tomarão a firme resolução de transformar suas realidades. Sendo assim, estabeleça agora mesmo um compromisso interno afirmando que você passa a exercer a liderança da sua própria história. Ao consolidar esse posicionamento, você não está apenas registrando uma frase, mas sim comunicando à sua estrutura cognitiva que a autoridade máxima agora pertence a você, e não ao esgotamento físico, à ociosidade ou às forças de dispersão. Dedique total atenção ao seguinte conceito, pois ele possui o potencial de reconfigurar toda a sua rotina. O seu dia não inicia no momento em que você se retira do leito, mas sim quando você determina quem exerce o controle absoluto sobre os seus pensamentos. Ao dar esse passo inicial, você se coloca em movimento. Vamos, portanto, detalhar as práticas fundamentais. Diretriz número 1, a cadência da existência. A estrutura mental não se assemelha a um maquinário automatizado, mas sim a um dispositivo de purificação. Imagine a sua mente como aqueles antigos purificadores de argila presentes nas cozinhas de outrora. Caso você insira um elemento poluído em seu interior, o mecanismo demandará um esforço hercúleo para realizar a limpeza. Se você depositar resíduos densos, ele sofrerá uma obstrução completa. A governança do pensamento funciona de maneira idêntica. Consiste em selecionar rigorosamente o que se permite internalizar, garantindo que suas manifestações verbais e suas ações práticas sejam limpas e realizadoras. Habitamos um cenário social que disputa nossa concentração de forma ininterrupta, seja por meio de alertas em aplicativos de mensagens, conteúdos audiovisuais de entretenimento rápido, comentários alheios desnecessários ou exibições de adversidades nos meios de comunicação. Se faltar a firmeza necessária para determinar o que não merece sua atenção visual ou auditiva, a sua mente se converterá em um depósito de detritos, e torna-se inviável edificar uma estrutura sólida e nobre sobre uma base totalmente poluída. Napoleon Hill afirmava que a mente humana se assemelha a uma gleba de terra de alta fertilidade, a qual devolve com exatidão aquilo que nela é semeado.
Diante disso, a indagação mostra-se direta. Quais elementos você tem depositado nesse solo cotidianamente? O autodomínio não significa agir como um mecanismo automatizado e sem sentimentos. O autodomínio representa a verdadeira emancipação. Embora tal afirmação possa parecer contraditória à primeira vista, convido você a refletir comigo: quem desfruta de maior soberania? O indivíduo que possui recursos financeiros reservados devido à firmeza de não os desperdiçar com futilidades, ou aquele que se encontra em situação de inadimplência junto às instituições financeiras por ter adquirido tudo o que se apresentou diante de seus olhos? Quem detém maior autonomia? A mulher que esbanja vitalidade por manter o compromisso de realizar uma atividade física diária de 30 minutos, ou aquela que encontra dificuldades extremas para subir um lance de degraus sem perder a capacidade respiratória? A organização pessoal confere a você a capacidade de optar, ao passo que a ausência dela confere a supressão de todas as suas alternativas. No momento em que você estabelece a ordem em sua mente, você interrompe o comportamento de apenas reagir aos estímulos externos e passa a interferir de forma ativa na realidade. Você deixa de ocupar a posição de mero objeto conduzido pelas circunstâncias e assume o papel de condutor do processo. Fixe o entendimento de que você seleciona o que ingressa em seu íntimo, e dessa forma, gerencia os resultados produzidos. Contudo, faça indispensável emitir um sinal de advertência. Você pode perfeitamente assimilar a técnica de selecionar o que adentra os seus pensamentos e iniciar a estruturação da sua mente. No entanto, se falhar na habilidade de confrontar os desafios que surgem em sua rotina diária, toda a construção ruirá. É justamente por esse motivo que a prática seguinte apresenta caráter de extrema urgência. Diretriz número 2: os embates do cotidiano. Analisemos agora as circunstâncias da vida prática. Você retorna ao seu lar após uma jornada de trabalho extremamente desgastante, com dores corporais e saturação mental. Você tem plena ciência de que deveria dedicar tempo à leitura daquela obra adquirida recentemente, empenhar-se nos estudos voltados a uma oportunidade profissional ou ao menos estruturar o planejamento financeiro familiar. No entanto, o mobiliário de descanso parece exercer uma força magnética irresistível, e o dispositivo de controle do entretenimento televisivo parece convocar sua atenção de modo direto. Nesse exato instante, inicia-se um diálogo interno em sua mente. Uma vertente argumenta que você é merecedor de repouso por ter se esforçado consideravelmente, sugerindo postergar o dever para o dia seguinte. Enquanto isso, uma segunda manifestação, de forma sutil, recorda que, se você transferir a tarefa para o amanhã, o seu amanhã permanecerá idêntico ao cenário atual. Napoleão Hill esclarecia que indivíduos de trajetória comum aguardam o surgimento da motivação interna para agir, ao passo que personalidades de desempenho notável entram em ação independentemente da existência desse sentimento. Sabe qual a razão pela qual a maior parte das pessoas interrompe suas jornadas? É porque depositam suas esperanças na chegada da disposição. Elas alimentam a ilusão de que os indivíduos disciplinados despertam diariamente tomados por um entusiasmo inabalável voltado à vitória. Essa percepção é equivocada. O grande ensinamento omitido é que a disposição raramente se faz presente de maneira espontânea. A firmeza de propósito é o elemento que capacita você a dar atenção àquela manifestação interna mais sutil. É o fator que impulsiona o seu corpo para fora do local de descanso, mesmo quando o desejo aponta em direção contrária. É o componente que substitui a justificativa do merecimento temporário pela consciência da necessidade de longo prazo. Epicteto manifestava que nenhum ser humano atinge a verdadeira independência se não for capaz de exercer o autodomínio. E é exatamente esse o valor que se encontra em disputa neste cenário. Não se trata meramente de índices de rendimento, mas sim de soberania pessoal. A ordem pessoal consiste em realizar a atividade mesmo diante da ausência de entusiasmo, executando-a pela simples razão de que sua realização é necessária, conferindo à sua própria existência o nível de seriedade de um empreendimento robusto, no qual você desempenha simultaneamente as funções de direção e de execução. Caso o seu lado executor demonstre tendências à inércia, o seu lado gestor precisa intervir firmemente para restabelecer a organização no ambiente. Fixe a convicção de que suas ações ocorrem independentemente da inclinação momentânea, e essa postura garantirá o triunfo diário sobre as circunstâncias. Neste momento, peço que redobre a sua atenção, pois é exatamente aqui que ocorre a virada crucial no processo. Você compreendeu que o combate real não se dá contra o esgotamento físico, mas sim contra a deliberação de capitular diante dele. Contudo, há um componente ainda mais sutil e arriscado. Portanto, mantenha-se preparado, pois na etapa seguinte você compreenderá a maneira adequada de gerenciar as influências que buscam acesso e permanência no seu cotidiano.
Diretriz número 3, a gestão do controle de acesso mental. Para você que busca iniciar essa transformação na data de hoje, apresento as orientações fundamentais voltadas à realidade prática. Primeira instrução, o critério dos 120 segundos. Caso determinada atividade demande menos de 2 minutos para sua total conclusão, como efetuar a limpeza dos utensílios da refeição matinal, recolher os calçados dispostos incorretamente ou emitir um retorno a uma mensagem eletrônica de relevância, execute-a de forma imediata, sem permitir qualquer adiamento. O hábito de postergar os deveres atua como um agente de destruição silenciosa da sua força de vontade, desgastando a sua autoconfiança de maneira gradual até que não reste qualquer base sustentável. Napoleão Hill afirmava que o posicionamento de execução imediata estabelece a linha divisória entre a mera intenção e a obtenção de resultados concretos. Cada pequeno compromisso transferido para o futuro representa uma parcela de crédito que você retira de si mesmo. Segunda instrução, o controle de acesso mental. Visualize a existência de um agente de segurança postado à entrada da sua estrutura cognitiva. Antes de conceder permissão para que um sentimento de contrariedade, ressentimento ou prostração se instale, realize a seguinte averiguação: este pensamento específico possui a capacidade de colaborar para o cumprimento das minhas obrigações financeiras? Ele me auxiliará a desempenhar de forma mais nobre o papel de pai ou de mãe. Ele trará harmonia ao meu íntimo? Caso a constatação seja negativa, impeça terminantemente o seu ingresso, direcionando-o para fora de suas cogitações e evitando nutrir reflexões nocivas. Epicteto já verbalizava o entendimento de que os fatos externos não possuem o poder de nos desestabilizar, mas sim a leitura e o peso que atribuímos a cada um deles, sendo essa deliberação de sua inteira responsabilidade. Terceira instrução: realize a organização do seu leito logo ao despertar. Tal ato pode parecer de menor relevância, porém a estruturação do seu espaço de dormir constitui o seu primeiro êxito da jornada. Representa a comprovação material de que você exerceu soberania sobre a inércia logo nos primeiros momentos do dia. Se falta capacidade para alinhar um tecido de repouso, de que maneira se pretende exercer a gestão de sua realidade financeira ou de sua trajetória profissional? O autodomínio se manifesta nos componentes mais discretos. Aristóteles lecionava que a integridade e a qualidade elevada constituem um hábito, e a sedimentação dos hábitos ocorre nos detalhes que não se expõem à vista comum. Se você obtém vitória nas pequenas disputas, estará qualificando sua conduta para triunfar nos grandes desafios. Quarta instrução: suprima as interferências sonoras e visuais inúteis. Elimine os avisos desnecessários emitidos pelo seu dispositivo de comunicação móvel. Cada ocasião em que o seu aparelho emite um sinal e capta a sua atenção, você entrega o gerenciamento da sua mente a terceiros. Restabeleça a sua soberania, determinando os períodos específicos nos quais você optará por verificar as comunicações, recusando-se a ficar à mercê das demandas contínuas do ambiente externo. Sustente a postura de conduzir sua própria mente, pois quem assume essa prerrogativa passa a deter as rédeas da própria existência. Neste ponto, faz-se necessário observar atentamente, pois uma parcela significativa de indivíduos fracassa nessa etapa sem ao menos se dar conta do ocorrido. Você assimilou a técnica de gerenciar o acesso à sua mente e já compreende como barrar o que reduz sua força, agindo naquilo que eleva o seu potencial. Contudo, subsiste um obstáculo de natureza silenciosa, e é justamente nesse patamar que ingressamos em um nível superior, a prática que distingue os que apenas realizam tentativas daqueles que promovem alterações estruturais em suas vidas. Diretriz número 4. A rotina diária e a estrutura instável. Em diversas oportunidades, experimentamos a sensação de estarmos envidando esforços em busca de evolução. Contudo, o terreno sob nossos pés parece ceder, assemelhando-se ao ato de subir uma estrutura inclinada composta inteiramente por grãos de areia. Caso você interrompa o movimento de ascensão, a base se desfaz e você retorna ao ponto de partida. A constância no propósito atua como o elemento que consolida essa base movediça, convertendo-a em degraus sólidos de pedra. Evite a tentativa de reconfigurar todos os aspectos de sua existência simultaneamente, pois ninguém atinge o ápice do autodomínio de maneira instantânea. Inicie por um único elemento, uma ação específica que você tem plena consciência de que necessita executar, mas que vem negligenciando. Pode corresponder à elevação do consumo de água, à interrupção de manifestações repetidas de descontentamento com a vida ou ao ato de despertar 10 minutos mais cedo. Exerça o domínio completo sobre essa pequena meta. No momento em que você passa a gerenciar com eficácia uma área restrita da sua rotina, sua mente desenvolve um senso extra de segurança.
É nesse ponto que se aplica um conceito de grande impacto preconizado por Napoleão Hill. A reiteração de pequenos triunfos consolida a convicção nas próprias capacidades. Você passa a testar, por meio da prática, a sua competência, fazendo com que a estrutura mental passe a validar sua aptidão. Dessa forma, o que antes demandava esforço penoso passa a integrar o seu comportamento natural. O que se configurava como privação converte-se em rotina, e a rotina é a arquiteta do destino de um indivíduo. Observe as pessoas ao seu redor que desfrutam de sua consideração, aquelas que aparentam possuir uma trajetória devidamente estruturada. Elas não são dotadas de capacidades sobre-humanas. Elas apenas assimilaram a prática de declinar dos impulsos imediatos em benefício de um amanhã realizador. Elas compreenderam que o desconforto decorrente do autodomínio possui caráter passageiro, ao passo que o peso do arrependimento acompanha o indivíduo de forma permanente. Conforme os ensinamentos de Sêneca, quem não estabelece com clareza o seu porto de destino acaba permitindo que qualquer correnteza guie o seu rumo. A totalidade do cenário que você vivencia na atualidade constitui o efeito direto das deliberações adotadas em períodos anteriores. Se você goza de equilíbrio orgânico, isso decorre dos cuidados aplicados. Se enfrenta adversidades, em algum momento a vigilância pessoal foi descontinuada. A perspectiva positiva reside no fato de que o seu perfil futuro encontra-se condicionado às ações que o seu perfil atual adotará imediatamente após o encerramento desta reflexão. Não postergue para o início da semana seguinte, não aguarde a virada do mês, tampouco condicione suas ações a uma melhora nas circunstâncias externas. O cenário ao redor apenas apresenta evolução quando você, individualmente, evolui. A existência não reduz o seu grau de complexidade. É você quem expande sua força por intermédio do autodomínio. Ordene a sua mente para identificar possibilidades de crescimento justamente nos pontos onde a maioria enxerga apenas impedimentos. Ordene-a para manter o foco na construção enquanto outros se dedicam ao ócio. Ordene-a para exercer o reconhecimento pelas conquistas atuais enquanto direciona esforços rumo aos novos objetivos. A estrutura mental comporta-se como um executor de excelência, contudo configura-se como um gestor implacável e nocivo. Caso você não emita as diretrizes, ela passará a impor comandos que conduzirão você ao insucesso. Estabeleça o compromisso de ascender um nível por vez, edificando um amanhã sólido. Contudo, deparamo-nos com um fator que poucos conseguem notar com clareza. É viável estruturar a disciplina e iniciar a subida dessa estrutura, mas se faltar o entendimento claro a respeito de quem detém o comando central, toda a edificação poderá desmoronar novamente. Sendo assim, mantenha a concentração, pois o passo seguinte não se limita à importância comum. Ele estabelece o divisor entre aqueles que conduzem suas vidas baseados em impulsos puramente biológicos e aqueles que desenham o próprio porvir. Diretriz número 5. A ativação da percepção consciente. Você ocupa a posição de condutor. Uma parcela considerável da população transcorre sua existência em modo puramente mecânico. Despertam, cumprem obrigações profissionais, realizam refeições, consomem entretenimento midiático e recolhem-se ao repouso. Não adotam deliberações autênticas, limitando-se a manifestar reações diante dos eventos que se sucedem. Remetendo novamente aos ensinamentos de Sêneca, para quem desconhece o destino de sua navegação, nenhuma massa de ar em movimento se mostra proveitosa. O autodomínio do pensamento representa o ato de desativar esse funcionamento automático, assumindo de forma direta os comandos da aeronave de sua vida. Essa postura pode gerar insegurança nos momentos iniciais, pois pilotar demanda dedicação e zelo ininterruptos, contudo configura-se como o único método disponível para alcançar a localidade por você selecionada, esquivando-se de ser arrastado pelas oscilações do ambiente. As correntes da existência sopram em direções variadas, porém é a configuração das velas e a firmeza da sua conduta que estipulam o destino da embarcação. Evite estabelecer paralelos entre a sua trajetória e a de terceiros. Realize o paralelo confrontando o seu perfil atual com quem você era no dia anterior. Caso você tenha demonstrado um acréscimo de apenas 1% em sua firmeza de propósitos hoje em comparação ao ontem, a vitória já terá sido consolidada. Essa evolução minimalista, quando acumulada de forma contínua ao longo de um período anual, possui a capacidade de converter qualquer indivíduo em uma referência de grande relevância. Nesse ponto, conecta-se uma das teses de maior impacto de Napoleão Hill. O êxito não se constrói por meio de deslocamentos abruptos e colossais, mas sim através da reiteração de pequenas escolhas acertadas feitas rotineiramente. A disciplina atua como um mecanismo de capitalização composta do triunfo. Em certas ocasiões, manifestamos o desejo de manter a ordem pessoal, contudo o meio circundante apresenta barreiras.
Se o seu objetivo compreende a interrupção do consumo de itens açucarados, evite estocar tais produtos em seus armários. Se a meta envolve a dedicação aos estudos, afaste o aparelho celular do campo visual onde se encontram os livros. Se a intenção é despertar em horário antecipado, posicione o emissor de alarme em local distante do leito, obrigando o corpo a se movimentar para interromper o som. A mente devidamente orientada possui a clareza de suas próprias fraquezas e não deposita sua confiança exclusivamente na energia da força de vontade instantânea. Ela edifica táticas voltadas a simplificar o acesso à conduta correta, ao mesmo tempo em que eleva a complexidade para a adoção do comportamento inadequado. Essa postura traduz-se como discernimento prático direcionado à ordem pessoal, significando a estruturação do cenário de disputa antes mesmo que o embate se inicie. Ao assumir esse controle de forma consciente, cessa o comportamento puramente reativo e inicia-se uma vida baseada em propósitos claros. Apesar disso, oriente sua atenção para este aspecto, pois é neste exato ponto que a maior parte das pessoas interrompe seu progresso. De nada adianta assumir a regência das ações na data de hoje se no dia seguinte você abdicar de toda a firmeza conquistada. É nesse cenário que nos deparamos com o estágio subsequente. Diretriz número 6. A caminhada estende-se por longo período, contudo o trajeto é unificado. Livre-se de ilusões. Ocorrerão jornadas nas quais você registrará falhas, e momentos em que a inércia sairá vitoriosa. O grande segredo não reside na imunidade absoluta contra quedas, mas sim na recusa peremptória em permanecer prostrado. O autodomínio mental consiste na capacidade de restabelecer o foco imediatamente após a constatação do desvio. Se houve um equívoco na primeira refeição, demonstre firmeza na escolha da refeição seguinte. Se o período matutino não foi aproveitado para o aprendizado, dedique as horas da noite a esse fim. Conforme a linha de pensamento de Epicteto, o peso real não reside no fato isolado que se manifesta, mas sim na sua postura e na ação adotada diante daquele acontecimento. Uma estrutura mental fragilizada apega-se ao remorso, enquanto uma mente orientada ao autodomínio promove a correção imediata da rota, poupando a energia que seria gasta em lamentações para aplicá-la na reconfiguração do caminho. O período transcorrido já não pode ser alterado, o porvir ainda não se materializou e o único espaço geográfico e temporal passível de receber os efeitos da disciplina é o momento presente. Embora este raciocínio caminhe para sua conclusão, encare este ponto não como um desfecho, mas como o marco inicial de uma nova etapa. Governe seus pensamentos e assuma as rédeas da sua história, posicionando-se como o criador da própria trajetória. O cenário global exibe inúmeros relatos de indivíduos de origem comum que alcançaram feitos extraordinários por adotarem a postura inabalável de jamais desistirem de si mesmos. Guarde consigo este ensinamento fundamental de Napoleão Hill. A constância e a tenacidade configuram-se como os fatores que convertem um anseio mental em realidade palpável. O processo não se sustenta pela motivação do início, mas sim pela continuidade das ações quando todo o entusiasmo inicial já se dissipou. Adote essa postura, entre em ação e colha os resultados. Retornemos àquela metáfora do dispositivo de purificação de argila, dada a sua grande capacidade ilustrativa. Quando inserimos o líquido na cavidade superior do aparelho, o processo de descida ocorre de forma gradativa, atravessando o elemento filtrante cerâmico gota a gota. O autodomínio mental opera exatamente por meio desse fluxo de seleção contínuo e compassado. Na contemporaneidade, somos expostos a uma verdadeira inundação de dados e estímulos informativos, assemelhar-se a um cenário onde volumes expressivos de água turva são despejados ininterruptamente sobre o seu sistema de filtragem. Se faltar o zelo e a ordem para realizar a manutenção e a limpeza desse elemento filtrante mental, o resultado final deixará de apresentar a pureza necessária. E em que consiste o ato de higienizar essa estrutura mental? Traduz-se na busca pelo recolhimento, na reserva de períodos totalmente isentos de contato com telas digitais e na dedicação de tempo à reflexão profunda. Uma mente que opera com autodomínio compreende perfeitamente que o bombardeio massivo de dados atua, em última análise, como uma estratégia de desorientação. O indivíduo que retém em sua memória a totalidade dos fatos cotidianos relativos a personalidades públicas, mas que desconhece por completo a realidade de seus próprios saldos financeiros, apresenta uma mente obstruída por excessos inúteis. A ordem pessoal impõe a escolha da profundidade e da relevância em detrimento do volume superficial, priorizando a leitura de uma obra que transmita uma nova competência prática em vez de consumir múltiplos conteúdos rápidos que geram apenas entretenimento momentâneo. O entretenimento possui seu espaço, contudo ele não edifica as bases do seu amanhã. O conhecimento direcionado à prática é o elemento que promove essa construção.
Sustente a diretriz de sempre reiniciar o processo, pois quem adota essa filosofia jamais se dá por vencido. Apesar disso, faz-se indispensável emitir mais um sinal de alerta, pois este constitui o ponto de estagnação de muitos. Você já assimilou que os tropeços integram a jornada e que o recomeço apresenta caráter obrigatório. Contudo, há um patamar superior que estabelece a distinção entre os que realizam ensaios e os que de fato consolidam conquistas de grande relevância. De nada adianta empreender o esforço de despertar diariamente se você falhar na canalização correta de sua força realizadora. A etapa seguinte não evoca o mero incremento do esforço desordenado, mas sim a execução do trabalho de forma estrategicamente correta. Diretriz número 7. A gestão do esforço profissional e a consequente retribuição. Com frequência, avaliamos nossa atividade profissional sob o seguinte prisma: não nutro afinidade por esta ocupação, e está é a razão da minha falta de empenho. No entanto, a realidade se apresenta de forma totalmente inversa. Você não desenvolve afinidade pela atividade justamente por não aplicar o autodomínio necessário para atingir a maestria nela. A percepção de competência elevada engendra satisfação pessoal. No momento em que você se converte em uma referência de qualidade naquilo que executa, o labor deixa de configurar um fardo e passa a figurar como um elemento de dignidade e consideração própria. Conecta-se aqui mais um princípio de grande relevância extraído dos estudos de Napoleon Hill. A sua contraprestação não se limita ao resultado material do seu trabalho, mas engloba principalmente o perfil humano e profissional que você desenvolve enquanto realiza a tarefa. O autodomínio mental no ambiente corporativo e profissional traduz-se em aplicar o seu melhor desempenho mesmo na ausência de fiscalização direta, entregando um valor superior àquele estritamente acordado e gerenciando os interesses da atividade com o mesmo zelo que dedicaria a um empreendimento próprio. As competências técnicas e comportamentais consolidadas por você durante esse processo passam a integrar o seu patrimônio individual, e nenhuma força externa possui a capacidade de subtraí-las. Independentemente de sua esfera de atuação, seja na edificação de estruturas materiais, na intermediação de transações comerciais ou na condução de sistemas de transporte, execute suas atribuições buscando o mais alto nível de precisão, urbanidade e proteção. O empenho ordenado no ambiente de trabalho constitui a célula inicial da sua emancipação financeira, validando a premissa de que a integridade nas pequenas responsabilidades antecede a concessão de grandes lideranças. A sua organização do amanhã tem início na noite do dia de hoje. Uma mente desprovida de autodomínio prolonga o contato com dispositivos de comunicação até altas horas da madrugada, consumindo materiais que não agregam valor e resultando em um despertar marcado por estafa, irritabilidade e dispersão. Em contrapartida, a mente orientada à disciplina adota um procedimento estruturado de encerramento de jornada, interrompe a exposição a telas digitais com antecedência em relação ao horário de repouso, estabelece o mapeamento das 3 ações prioritárias a serem executadas no dia subsequente e realiza um balanço mental positivo das experiências vividas. Esse encerramento planejado prepara o organismo para um descanso restaurador e para um despertar focado no sucesso. Encare o autodomínio sob a ótica de uma estrutura muscular. Na ausência de estímulos e exercícios regulares, ela fatalmente sofrerá um processo de atrofia. Contudo, mediante a aplicação de estímulos diários e graduais, ela expandirá sua capacidade. As fases iniciais geram desconforto, seguidas por um período de adaptação natural. Por fim, a rotina passa a demandar a execução daquela atividade. O autodomínio mental passa a integrar a própria definição de quem você é. Deixa de ser um estado temporário e converte-se em um traço de sua identidade. Firmar o compromisso de entregar o seu melhor desempenho de forma contínua converte o esforço de trabalho em uma sucessão de conquistas. Contudo, torna-se necessário pontuar: estacionar nesse estágio limitará seu perfil ao de um indivíduo temporariamente entusiasmado, e não transformado em sua essência. A disciplina no ambiente de trabalho projeta o indivíduo a patamares elevados, porém subsiste um fator que estipula a perenidade do crescimento ou o retorno ao ponto zero, e esse aspecto será abordado na etapa final. Diretriz número 8. A potência do comportamento consolidado e o rompimento dos vínculos limitantes. Um hábito assemelha-se a uma estrutura de elos interligados. Nos momentos iniciais, os componentes apresentam-se tão sutis que sua presença não é notada, contudo, com o transcurso do tempo, acumulam tamanha robustez que sua ruptura exige esforços extremos. A ausência de ordem pessoal edifica vínculos pesados que confinam o indivíduo a uma existência mediana, ao passo que a disciplina edifica vínculos nobres que o vinculam ao sucesso definitivo. Para desestruturar um vínculo nocivo e pesado, faz-se necessário um impacto de grande magnitude,
o qual se materializa na deliberação categórica adotada na data de hoje, o ponto de saturação, o instante em que você confronta a própria imagem e recusa terminantemente a continuidade daquele estilo de vida. A partir dessa tomada de posição, cada atitude pautada no autodomínio atua como um golpe direcionado à desestruturação dos antigos hábitos nocivos. Esse processo pode demandar a passagem de dias, semanas ou meses, contudo a estrutura limitante cederá, proporcionando uma sensação de emancipação até então desconhecida. Conforme os ensinamentos de Napoleão Hill, resoluções autênticas fazem-se acompanhar de atitudes de execução imediata. Na ausência de ação concreta, não houve deliberação real, mas apenas uma oscilação emocional passageira. A prerrogativa de exercer a governança sobre si mesmo constitui a maior condecoração que um indivíduo pode alcançar. Ao estabelecer a ordem em sua mente e reconfigurar sua existência, os efeitos dessa transformação ultrapassam o âmbito individual, convertendo seu perfil em uma referência luminosa para os que habitam o seu entorno. As novas gerações em seu lar testemunharão a alteração de postura e absorverão o ensinamento por meio da observação prática de suas ações, e não por discursos verbais. Os integrantes do seu círculo de convivência perceberão a nova postura adotada, e alguns se sentirão motivados a ingressar em um processo de mudança semelhante. A ordem pessoal possui caráter irradiador. A sociedade ressente-se da escassez de referências práticas de superação, referências constituídas de indivíduos reais que optaram por elevar o seu nível de exigência pessoal. Ao ordenar seus pensamentos, você presta um valioso serviço aos seus familiares, à sua comunidade e ao contexto social amplo. Jamais minimize o impacto de uma vida conduzida com autodomínio, pois ela se configura como a viga mestra de todas as ações marcadas pela integridade, equidade e autenticidade, representando o trajeto rigoroso que conduz à realização plena. Enquanto a maioria opta pela rota da facilidade e da gratificação instantânea, assuma você a rota da disciplina, pois o ponto de destino compensa integralmente cada parcela de esforço empenhada. Firme o propósito interno de romper com os vínculos limitantes e assegure a sua emancipação pessoal. Se você acompanhou esta reflexão até este ponto, compreenda que este material não se resumiu a um mero conteúdo informativo, mas configurou-se como uma convocação clara à ação. A maior parte dos indivíduos limitará sua reação a concordar teoricamente com os pontos expostos, mantendo sua rotina exatamente nos mesmos moldes anteriores. Contudo, uma parcela restrita, grupo do qual você pode fazer parte, adotará a firme resolução de agir. É nesse exato ponto que a transformação se opera, pois o acúmulo de dados desprovido de prática constitui apenas um autoengano confortável, ao passo que o conhecimento direcionado à execução se converte em capacidade realizadora autêntica. Diante de tudo que foi exposto, a questão final se apresenta de forma direta. Você optará por manter o comportamento de postergar suas decisões ou assumirá o início dessa nova postura na data de hoje? Estabeleça esse compromisso com a sua própria trajetória. Caso esta mensagem tenha despertado uma percepção de urgência em seu íntimo, faça com que ela alcance outras pessoas que também necessitam desse despertar, pois em diversas ocasiões uma única deliberação possui o condão de reconfigurar todo um cenário, e uma orientação precisa manifesta-se no momento exato. Estruture sua conduta, pois o seu porvir não aguarda de forma passiva, ele reage com precisão a quem adota posicionamentos firmes.